Fala pessoal, nessa aula de hoje nós iremos aprender aí como criar um banco de dados. Essa aqui é a carinha do Microsoft SQL Server. Espero que vocês tenham conseguido instalar com êxito aí na sua máquina. E vamos ao que interessa. Para digitar script dentro dessa ferramenta, você clica aqui em nova consulta. E aí, vamos agora ao que interessa. Eu quero criar um banco de dados. Então, a minha sintaxe SQL seria create, que é criar. Eu quero criar o quê? No meu caso, um banco de dados. Então, database. Tá, é só create database e pronto? Não, eu tenho que dar um nome a essa base. Vamos dar o nome aqui de aula 02. Pronto, o script basicamente de criação é esse daqui. Como é que eu faço para que isso tenha efeito? Então existem duas opções, ou você aperta F5 aí no seu teclado, ou vem aqui e clica em executar. Não deu nenhum erro, está dizendo aqui que os comandos foram executados com êxito. Como é que eu encontro essa base de dados que eu acabei de criar? Ela fica aqui dentro dessa aba. Veja que não está aparecendo, por quê? Porque quando eu crio objetos via script, ele não dá refresh aqui, né, na minha ferramenta. Eu tenho que vir aqui, ó, em algum lugar da ferramenta, pode ser aqui na própria aba aqui de banco de dados, clicar em atualizar. Quando a gente expandir aqui, automaticamente vai estar o nosso banco de dados foi criado. Vejam que eu tenho outros bancos de dados aqui, pessoais ou de cursos que eu venho fazendo, mas vamos focar aqui no que nós criamos da aula. O banco de dados ele tem essa estrutura. Aqui nós temos diagramas. O que são os diagramas, por exemplo? Diagrama, eu tenho uma tabela e aí eu quero compartilhar para alguém a estrutura dessa tabela de uma forma visual. Então, posso mandar via PDF, posso mandar via imagem a estrutura de uma tabela. Veremos isso um pouco mais à frente. Aqui nós temos, de fato, a aba onde ficam as tabelas do nosso banco de dados. Não temos nenhuma, né? Porque acabamos de criar a base. Outro lugar que usaremos bastante vai ser exibições, que é onde ficam nossas views. E programação. Programação, utilizaremos aqui procedimentos armazenados, conhecido aí como procedures. Também utilizaremos funções, basicamente aqui as funções com valor de tabela. O que é uma função com valor de tabela? Eu monto um script dentro de uma função e virtualmente o retorno dele, ele retorna os dados tabulados. Funções com valor escalar também utilizaremos. Quando que eu vou usar uma função com valor escalar, por exemplo? Quando eu quiser, por exemplo, montar uma regra de negócio dentro de alguma função e aí retornar ali ou um valor de um pedido, ou um totalizador de um pedido, ou o nome de um cliente acrescido com alguma outra informação, mas isso aqui é assunto para frente. Estou dando um overview aqui para vocês entenderem como funciona aqui essa estrutura do banco de dados. Bom, o banco de dados foi criado e se eu quiser excluir um banco de dados, como que eu faço? Para excluir, eu digito o comando drop. Quero dropar o quê? Aqui segue a mesma estrutura, database. Eu tenho que dizer para ele qual banco de dados eu quero dropar. Seleciono, aperto F5, comando
concluído com êxito. Se atualizarmos aqui, a nossa base de dados sumiu. Pronto. Essa aqui é a forma de criar e excluir um banco de dados utilizando script. Aí se eu quiser fazer isso pela ferramenta, é possível. Venho aqui na aba banco de dados, clico com o botão direito, novo banco de dados, aula 02. Ok, aguardo e automaticamente apareceu aqui novamente, seguindo a mesma estrutura que nós falamos um pouco atrás. Para excluir, seleciona a base de dados, clique em excluir. Por trás, essa ferramenta executou esses dois comandos, tanto na criação quanto na exclusão. Para essa aula de hoje é isso. Espero que gostem. Compartilhe, curtam o vídeo.